Deus abençoe você e a sua incrível família. Que o poder glorioso de Deus esteja agindo em você e na sua casa. Que o sangue poderoso de Jesus esteja te cobrindo e cobrindo cada um dos seus familiares, cobrindo-os de perto, cobrindo-os de longe, cobrindo o teu passado, sarando e resolvendo antigas pendências e protegendo o teu futuro e o teu destino, como também de todos da tua casa. Que este sangue poderoso esteja cobrindo e agindo em cada uma das nossas relações pessoais, relações profissionais, relações familiares. Que este sangue esteja cobrindo, protegendo e agindo nas nossas finanças, nas nossas escolhas, decisões, nos nossos pensamentos, sentimentos e também em todos os nossos amados. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô, este é um canal de batalha espiritual da família. Este é um propósito extraordinário, um propósito que precede a Páscoa, no qual nós estamos orando pela unidade da família, para Deus agir, destruindo, derrubando toda a barreira que causa briga, contenda, separação, disputa, discórdia dentro de casa, para Deus agir trazendo mais unidade a marido e esposa, esposa e marido, unindo pais com filhos, filhos com pais, trazendo solução naquelas áreas que nós já trabalhamos tanto e não conseguimos sucesso, e também naquelas áreas que nem percebemos. Deus está agindo no visível e no invisível. Deus está trabalhando. A palavra que Deus prometeu agir nesse propósito está em Efésios 2,14. Por causa de Jesus Cristo, nós agora temos a paz. Jesus construiu de duas nações, dois povos, duas pessoas, uma unidade. Através do seu próprio corpo na cruz, Jesus Cristo destruiu toda a parede de ódio, indiferença e inimizade que promove separação. A Páscoa é um período sobrenatural no qual Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Nós estamos entregando como oferta suave a Deus as nossas orações. Estamos entregando também o nosso jejum. Você que está jejuando algo específico para Deus, entregue como forma de amor. Nós estamos pedindo mais da presença de Deus nas nossas vidas e na vida dos nossos amados. Um avivamento dos relacionamentos, um avivamento dos relacionamentos dos homens com Deus e também dos relacionamentos dos homens com os homens. Estamos orando pelas nossas famílias e vamos lembrar de orar também pelas famílias de todos que estão aqui participando desse propósito. Você que está chegando agora, já se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. Aperte o sininho, ative o sininho, que aí o próprio YouTube vai te avisar quando cada novo estudo é publicado. Hoje nós vamos estudar e ouvir o testemunho que uma irmã nos mandou. Eu vou preservar a identidade da irmã e também a identidade do seu esposo, para que a palavra de Deus possa encontrar espaço no seu coração, um coração vivo. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, por favor, trabalha nos nossos corações. Fala conosco através desse testemunho. Completa a boa obra que é necessária nas nossas vidas e nas nossas famílias. Amarramos e repreendemos a Satanás. Proibimos ele de agir, de roubar a semente da tua palavra, de roubar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Proibimos ele de roubar a nossa atenção, em nome de Jesus. O texto está em Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, que possamos nos livrar do peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Que possamos correr com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Que possamos manter o nosso olhar firme em Jesus. Ele é o nosso líder e é o que aperfeiçoa a nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda hostilidade que Jesus suportou dos pecadores. Desta maneira, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Nós precisamos estar renovando a nossa fé. Nós precisamos estar renovando os nossos propósitos para não deixar na metade a obra que nós começamos. Vamos ao testemunho da irmã. Ela escreveu assim: começamos esse propósito
da Páscoa no mês de março. Eu peguei firme nas orações e já no final de março o meu marido chegou em casa dizendo que tinha uma pessoa interessada no carro. Na semana seguinte ele me avisou que tinha vendido o carro, mas faltava a documentação ficar pronta e o pagamento entrar na conta. Eu continuei orando, agradecendo a Deus e pedindo que a obra da venda daquele carro se completasse, pois não se tratava apenas da venda de um carro. No dia 9 de abril, o meu esposo recebeu o pagamento. Este foi o carro que mais demorou na vida dele para vender. Levou 1 ano e 1 mês. O meu esposo, ele sempre foi muito bom em escolher os carros. Ele comprava um carro usado, ajeitava, usava mais um pouco e vendia. O problema é que ele não fazia isso como um negócio para ganhar dinheiro para a família. Infelizmente, ele usava o dom que ele tinha para saber escolher bons carros apenas para satisfazer exclusivamente os desejos dele. Desejos de possuir modelos de carros caros. Ele não se importava se aquele carro servia à nossa família. Ele usava o carro apenas para ele. Ele se confiava em usar o meu carro para as necessidades da família. Se íamos viajar no final de semana, era no meu carro. Quando os filhos ficaram adultos, se precisavam pedir um carro emprestado, pediam emprestado o meu carro. Foram muitos anos assim. Aquela situação me deixava enfurecida, mas eu comecei a aprender que não conseguiria resolver nada batendo de frente com o meu marido. Eu orava e foram várias etapas. A primeira de todas e a mais fundamental foi entender que não era para eu ficar tendo raiva do marido, que eu estava lutando contra principados e potestades e dominadores. Eu precisava ter um coração pleno, eu precisava aprender a olhar apenas para Jesus. Não vou negar, foi bastante complexo e bem difícil. Hoje eu sei que Deus estava usando aquela situação para me trazer muitos ensinamentos. De alguma forma, nos últimos 3 anos, eu percebi que era tempo de começar a confrontar o meu esposo. E em um determinado momento, eu falei para ele que eu não aguentava mais aquela situação de apenas o meu carro servir para a família e de tantos anos que ele tinha tido o privilégio de ter um carro só para ele, para não dizer o egoísmo de ter um carro só para ele. Parecia, quando acabamos a conversa, que eu tinha falado com a parede, que nada tinha acontecido. Eu continuei orando. 1 ano depois, eu confrontei novamente, falando que não continuava achando justo tudo ser apenas o meu carro, que ele não podia ter uma vida tão separada a esse ponto de achar que podia ter um carro única e exclusivamente para servir a si próprio. Também, a sensação que tive quando acabamos a conversa é que eu tinha falado com uma parede e que nada tinha acontecido. Para minha surpresa, 6 meses depois, ele começou a me dizer que ia vender o carro e que íamos comprar um carro juntos, para o carro ser nosso e para servir a toda a família. De fato, ele imediatamente começou a anunciar o carro dele, o que eu agradeci muitíssimo a Deus. Eu achei que agora que o meu marido tinha chegado no ponto que Deus queria, Deus rapidamente ia vender o carro do meu esposo e toda aquela situação iria estar resolvida antes que o meu marido mudasse de ideia. No entanto, Deus tinha um outro plano. Deus precisava ainda trabalhar em conceitos ocultos dentro do coração do meu marido. De todos os carros que o meu marido teve ao longo desses anos, e olhe que ele teve muitos, mais de 20, este foi o carro que mais demorou a vender. Ele desistiu de vender ele próprio, colocou numa concessionária. Ele achou que não ia vender na concessionária, começou a pensar em outras ideias para trocar o carro. Ele queria, de toda forma, se livrar desse carro. Ele estava convencido que tinha feito um péssimo negócio e que tinha sido uma péssima ideia. Em todo o tempo, eu sempre me controlei para não colaborar com isso. Eu só dizia, vamos orar, Deus vai vender esse carro. Esse foi o carro que o meu marido mais perdeu dinheiro, mas também foi o carro que, quando foi vendido, definitivamente marcou o encerramento do tempo de divisão no nosso lar. Havia uma divisão, uma parede que estava ali fazendo separação silenciosamente, ano após ano. Desde então, estamos caminhando mais juntos nessa questão financeira. O meu marido traçou um plano
criou estimativas de valores mensais que íamos precisar para cuidar da família. Todo mês estamos depositando esse valor numa conta que usamos exclusivamente para pagar todas as despesas da família e fazemos as previsões que guardamos para pagar compromissos à vista no próximo ano, como IPVA, IPTU, o seguro do carro. Separamos numa conta de investimento e também já estamos conversando sobre guardar dinheiro nessa conta de investimento para as férias. Estamos vivendo uma nova fase, estamos vivendo uma nova vida financeira, estamos caminhando em unidade. Verdadeiramente, eu vejo Deus quebrando as barreiras invisíveis que nos atrapalharam durante décadas. Louvado seja Deus, pois o meu casamento está mais unido do que sempre esteve. E a irmã escreveu assim: Ana Cláudia, muito obrigada por nos incentivar a orar pela unidade da família. Muito obrigada por nos mostrar como orar para que as barreiras invisíveis caíssem por terra. O dinheiro já foi totalmente utilizado, mas eu não estou preocupada com o dinheiro. Eu estou feliz que agora nós temos uma nova maneira de pensar. Nós estamos nos preparando para viver novas decisões. E para vocês, minhas irmãs, que fazem parte desse grupo, eu quero deixar uma palavra de incentivo. Eu sei que tem momentos na nossa caminhada que parece que nunca vai acontecer, que parece que Deus não está agindo. Eu sei que tem coisas que os nossos esposos fazem que ficamos com raiva, que ficamos desgostosas, que temos insatisfação. Muitas vezes somos tentadas a deixar para lá. Não façam isso, não caiam nessa tentação. Continue orando pela vontade perfeita de Deus para a sua família, para o seu casamento. Ore para que os impedimentos todos caiam por terra e permaneça orando até que tudo se cumpra. O dia que ficou marcado como a minha alforria foi o dia 8 de abril. Neste propósito, antes da Páscoa, o dia da sua alforria pode estar muito perto. Siga orando. Aleluia! Glória a Deus. Gente, que testemunho tremendo, que nós possamos nos inspirar. Não temos a capacidade de mensurar o que Deus está fazendo, porque muitas vezes Deus opera no silêncio. Veja a irmã aí testemunhando de quantas dificuldades ao longo dos anos ela precisou superar para permanecer orando pelo seu casamento, pelo seu esposo, no sentido de promover unidade no lar. E veja que milagre maravilhoso. Nós estamos aqui junto com ela, desfrutando, comemorando, celebrando. O nosso Deus é o mesmo Deus. Ele continua curando as famílias, atando as feridas, espremendo o pus, tirando a infecção, a contaminação. Que irmã sábia por não ter ficado reclamando, murmurando, enchendo o saco do marido, aguardar um ano para poder falar de novo no assunto. Que Deus nos dê essa sabedoria, que Deus derrame em nós essa perseverança e que este milagre que foi feito na casa dessa irmã seja repartido e comece a acontecer em cada casa que está aqui orando. Vamos então, com fé, declarar o propósito destas orações para que Deus atue no nosso lar. Querido e amado Deus, sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas, que o Senhor agiu na vida da irmã, na vida do marido, naquele lar, o Senhor está agindo em cada lar, trazendo unidade para o lar. Derruba as barreiras financeiras, derruba as barreiras culturais, derruba as barreiras do passado, barreiras que interferem no relacionamento financeiro, barreiras que interferem no relacionamento do casal, que interfere no relacionamento da família, no crescimento sadio da família, barreiras que interferem na vida sexual, na admiração, no respeito, elas interferem em tantas áreas. Derruba, Senhor. Como está escrito na tua palavra, Efésios 2,14, nós nos apropriamos e trazemos a existência para o nosso lar. Por causa do que Jesus Cristo fez, nós agora temos a paz. Senhor, nós temos direito a usufruir dessa paz, a viver essa paz. Entra com essa paz na nossa mente e no nosso coração, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Até para guerrear, nós precisamos saber usar a paz. Nos ajuda a usar a paz para destruir
o inimigo e para manter a unidade da nossa família. O nosso inimigo se chama Satanás, não é o nosso marido, não é os conceitos, nem é as decisões erradas do nosso marido. O Senhor fez de duas pessoas diferentes uma unidade. O Senhor fez de marido e mulher uma unidade pelo que o Senhor fez no seu próprio corpo. O Senhor destruiu tudo que promove a indiferença, tudo que promove caminhos diferentes, caminhos distintos, tudo que promove a inimizade no lar. Tudo que fazia com que a família continuasse crescendo adoecida, com câncer. Oh Deus, em nome de Jesus. Sejam conceitos machistas, sejam conceitos culturais, sejam conceitos familiares, sejam conceitos feministas, toda ideia que promove a separação do casal, que faz com que os filhos cresçam no lar que não está caminhando em unidade, que elas sejam destruídas e derrubadas, é a nossa oração neste domingo. Pai, em nome de Jesus, estabelece a tua vontade nas nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome no nosso casamento, seja o teu nome nas nossas decisões, seja o teu nome no nosso dia, seja presente, seja único, seja a prioridade. Venha o teu reino para o nosso dia a dia. Venha o teu reino para... Seja feita a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Seja feita nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas orações, nas nossas condutas, tanto na nossa família como fora da nossa família. Seja feita como acontece no céu, com plenitude, com ordem, com decência. Ó Pai, o alimento que nós precisamos para cumprir a tua vontade, derrama para nós a cada dia, continuamente. Não cesse de nos alimentar com o direcionamento, com a instrução, com a orientação, muitas vezes até com a cura, com o alento, com o consolo. Nós precisamos do Senhor em todo o tempo. Nos perdoa quando erramos, nos perdoa pela nossa teimosia, nos perdoa por ainda estarmos aprisionadas em vícios, em erros, em condutas que estão eliminando de nós o que nós queremos. Assim como nós perdoamos aqueles que têm errado conosco, perdoamos os que estão mais perto, que muitas vezes têm a capacidade de nos ferir de forma mais violenta. Perdoamos os nossos maridos, perdoamos os nossos filhos, perdoamos os nossos pais, os nossos tios. Perdoamos, Senhor, pessoas que nos decepcionaram, pessoas que fizeram escolhas egoístas, pensando apenas nelas e nos colocaram numa situação estreita, nos deixaram muitas vezes ali decepcionadas, sozinhas, amarguradas. Pai, em nome de Jesus, não conseguiremos alcançar o que precisamos se continuarmos carregando a amargura, se continuarmos carregando a mágoa, se continuarmos carregando a acusação contra essas pessoas. Precisamos do Senhor. Trata, Senhor, as nossas memórias, trata essas dores, visita cada uma de nós que está precisando nesse momento, remove o pus, remove aquilo que está dentro infeccionando, a memória que está infeccionando, o que elas fizeram, o que elas escolheram, nós entregamos ao Senhor, que é o perfeito juiz, e queremos ter uma nova forma de pensar a respeito dessas pessoas, queremos olhar para elas com o olhar de Deus, com o olhar da fé, que acredita na transformação. Não permita que a gente enverede pelo caminho de Satanás, que nos induz à tentação, que nos induz a segurar a raiva, a segurar que estávamos certas e elas erradas, a segurar conceitos, opiniões, falas, discursos que vão promover a separação dentro do nosso lar. Nós queremos um lar unificado, nos livra de toda disputa, de toda dissensão, de todo mal-entendido, de tudo que causou dor, trauma, nos livra de continuarmos alimentando o problema. Estamos aqui para buscar a solução, pois teu é o reino e no teu reino tem solução. Teu é o poder e o teu poder veio para nos curar e curar a nossa casa. E tua é a glória e queremos ver a tua glória manifesta. Senhor, nós oramos em unidade, clamando que o Senhor visite cada membro do nosso lar. Visite os líderes, visite os liderados.
trate com cada um e promova unidade. Por favor, que o Senhor é aquele que é o especialista em nos manter animados, em nos manter focados. Queremos ter a fé do livro de Hebreus, queremos ter a fé de olhar para Jesus, que é o nosso líder, que não se perdeu na trajetória, que carregou a própria cruz. Nos ajuda a carregarmos o problema até aonde é o ponto marcado. O Senhor tem um ponto marcado para todos, assim como tinha o ponto marcado para a crucificação de Jesus ser no Gólgota, e ali também foi o dia da libertação. O Senhor tem o dia marcado para cada um de nós, que nenhuma pare no caminho, que nenhuma caia. Aquelas que estão caídas, eu te peço, em nome de Jesus, envia anjos, conexões e até esta palavra para que elas se levantem e perseverem. Não fique prostrada, não fique acabrunhada, não acredite que não tem jeito. Deus é o Deus do impossível, é o Deus que tem um de repente para trazer toda a mudança. Celebramos a vitória da irmã, o testemunho da irmã, pois o testemunho da irmã é a vitória de Cristo na família. Celebramos trazendo essa vitória para nós. Nos cobrimos com a bandeira da vitória, nos cobrimos com o dia da libertação, nos cobrimos que esta semana é a semana da salvação, da cura e da libertação. O Senhor é o Deus vitorioso, glorioso, que está agindo em nosso lar. Te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, e continuamos orando por aqueles que estão comprando, que eles façam as melhores compras, aqueles que estão vendendo, que eles façam as melhores vendas. Oramos pelas melhores amizades, oramos pelos amigos de Deus chegando para nós, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos. Oramos pelas conexões divinas, pelas oportunidades divinas, pelas boas novas de Deus estarem transbordando nas nossas vidas dia e noite. Oramos para deitar e sermos visitados pelo Espírito de Deus como sobrenatural. Oramos para todos que estão enfermos, que a enfermidade ceda ao nome de Jesus. Para os que sofrem perturbação noturna, que toda perturbação nós te repreendemos e ordenamos que bata em retirada. Os que sofrem de insônia, que eles sejam sarados e que possam dormir, deitar e logo dormir, como fala as Escrituras. Oramos por aqueles que estão em necessidades financeiras, para que o Deus da glória esteja suprindo cada uma dessas necessidades com as suas riquezas, que venham ideias criativas, que venham soluções duradouras, que venha a liberdade. Deus, em nome de Jesus, glórias te damos, salvação, cura e libertação, boas novas para todos, em nome de Jesus. E você que recebe, diga amém. E você que se animou com esse testemunho, glorifique a Jesus e creia que é para você o que aqui foi testemunhado. Deus tem o dia da alforria de cada pessoa. Persevere, Deus está quebrando vícios, Deus está agindo nos corações, Deus está agindo no íntimo. Permaneça olhando para Jesus, que é o nosso líder, é o autor da nossa fé, é aquele que aperfeiçoa a nossa fé. Escreva aí nos comentários o que você tem orado, o que você quer a libertação, porque em você está orando. Escreva para orarmos em unidade com você. Deixe o seu legal, seja você uma bênção todos os dias. Continue sendo uma bênção. Não deixe nada parar de você fazer o bem. Vejo todos vocês no estudo de amanhã.